Os memes da geração millennial foram claramente daquela geração, talvez o Rizzo vai lembrar, que tinha como é que chama? O Trollface, ai, caramba, você lembra disso? Aqueles memes também de, olha só, eu tenho um celular da Nokia, ele é inquebrável. Sabe? Era a época do 9gag. Quem lembra dos memes do 9gag? Então, essa época dos memes, isso definiu muito a galera. Então tinha uma coisa assim que, curtir isso, os Trollface. Então curtir muito o Fred Mercury era uma coisa muito millennial. Porque, porra, eu tô curtindo um cara que é gay e ele é amazing. Então, porra, não tem nada mais amazing do que esse super gay. E nós millennials somos abertos com isso. Veja só, a gente nem liga, ele é legal pra caramba. É isso aí, vamos. Só que isto significou para o millennial, nessa lógica talvez, uma desistência em se posicionar em... Vamos lá, eu sou millennial, mas eu não me vejo nesses termos, tá? Por mais que eu tenha sido assim por um tempo bom da minha vida. Boa parte da minha vida eu achei que eu negar tudo e ser meio... era o legal. Vários caras foram assim. Vários caras. Tá? O Arthur também teve essa fase. Inclusive teve um dos grandes movimentos, foi o movimento ateu, né? Que teve ali nos anos 2000 e tal. Você parecer cool num ceticismo e num não ligar, tá? Depois você vê que você tá errado, mas a vida segue. A geração Z, acho que como ela pegou um mundo que já parece cagado, e ela já começa desde cedo, ela tá, vamos dizer, ligada à internet, às redes sociais, desde a mais tenra idade, a geração Z, ela se adapta num mundo que é fluido, que é perdido, que as coisas mudam de forma o tempo todo. Então tudo que um cara da geração Z quer é algo que ele possa botar o pé e falar, isto aqui não vai mudar. E eu acredito nisto aqui. Eu quero algo atemporal, eu quero algo sólido. Não quero algo que se desmanche no ar. Enquanto que o da geração millennial, ele viu com muito... Como a geração... É o meu exemplo. Eu fui de uma geração que nasci offline. Então, eu nasci em 84, por exemplo. A geração millennial acho que vai... 80 e 81 até 97, por aí. No nascimento, claro. Então, é uma geração que começa offline. E aí, ela começa a pegar a transformação para online. Então, eu vi a chegada dos computadores... Você usava o computador sem internet antigamente. Depois o computador com internet merda. Depois o computador com internet boa. Depois chegada das redes sociais. O Brasil começou com o Orkut em 2004. Depois os celulares. Né? Aí você vai ficando cronicamente digital. O Millennial viu isso. Então o Millennial viu com otimismo essas transformações em que você saía do sólido e você se devanecia. Só que ele foi traído no processo. Ele viu, meu Deus, eu achei que isso tudo seria muito bacana e eu fui enganado, eu me dei mal. Esse é o Millennial. Já o Z é o contrário. O Z, ele quer firmar essa posição. Pelo menos pelo menos os rapazes da geração Z são assim. Ainda que as moças, no radicalismo delas, tenham uma busca por firmar uma posição. Né? O feminismo radical dessa geração mais nova. Então, há algo de muito... algo de quase religioso na postura... na mentalidade da geração Z, que se opõe ao ceticismo da geração millennial. Isso tem um choque. E esse choque é muito bem-vindo, porque o ceticismo definitivamente não resolve nada. O ceticismo, ele é meio bobo. Ele é meio bobo. Eu vou comentar sobre The Office. The Office, né, é uma série bem legal, uma das séries mais engraçadas que já tiveram. E, naturalmente, ela foi feita por pessoas da geração X. Os personagens estão na geração X, mas o público-alvo foi X e Millennial. Então, é uma série que passou, o Rizzo me corrija aí no... Vê aí que década saiu a série. Eu imagino que foi entre 2005 e 2011, por aí, o The Office. Eu lembro que era esse período que eu assistia. Né? Foram, 9 temporadas. Consegue ver que ano foi, Rizzo? 2005, né? É exatamente esse período. Então, no The Office, né? Os personagens e os atores eram geração X, o público era X/Millennial. E tinha alguns personagens que evocavam o espírito do tempo da geração Millennial. Eu tô dizendo isso porque eu tô reassistindo The Office. E o que acontece? O personagem que as pessoas mais gostavam, ele foi feito para ser o protagonista. Porque por mais que o Michael Scott seja o protagonista, né? Vocês sabem, o cara do Virgem de 40 anos, Stephen Carell, que é um grandíssimo ator. Adoro ele, muito engraçado, chorava de rir com ele. O personagem principal era o Jim Halpert. O Jim Halpert era como se fosse a consciência da pessoa comum por trás
da loucura daquele escritório, certo? O Jim Halpert, por mais que se eu olhasse ele, naquela época ele é um cara da geração X, ele é um X transicionando pra Millennial, ele tinha o espírito do Millennial. O Jim Halpert era o Millennial. Então, ele tinha piadas auto-irônicas, ele era meio auto-irônico, ele demorava pra se posicionar, ele tinha um romance com a Pen que demorou pra acontecer. Então, toda aquela coisa meio meio auto-irônica, meio se zoando, um não pertencer, né? Um não botar o pé, tudo aquilo colocava pra mim o seguinte, né? Reassistindo, o Jim Halpert, ele é meio que o espírito do Millennial. Meio que o espírito do Millennial. Por mais que ele não fosse Millennial, mas aquilo é um produto feito pra geração Millennial. Então, a galera do Millennial se identificava muito com o Jim Halpert. O Jim Halpert era o único cara cool no escritório. O cara legal do escritório ali do The Office era o Jim. Né? E quem era o cara que era considerado o cara mais tolo e bobo do The Office? Já assistiu The Office, Rizzo? Não. Tá, era o Dwight. E por que o Dwight era pintado como um bobo? Por várias razões, mas o Dwight, ele tinha crenças sinceras e verdadeiras. Então, na série, um cara com crenças sinceras e verdadeiras como o Dwight é vendido como alguém completamente inadequado. Então a graça do humor do Dwight é sobre a inadequação dele no mundo. Ele não se adequa porque ele tem crenças muito claras e as crenças se tornam ridículas. O Dwight, em grande medida, ele antevê o que é a geração Z. E se você olhar o Dwight, você fala, porra, o Dwight ele tem crenças verdadeiras em tudo. Já o Jim, ele é o Millennial. E naturalmente o Jim, inclusive no duelo pra ver quem se torna o sucessor do Michael, o Jim é o cara que ganha, porque, né, o espírito do tempo é pro Jim. O Jim com suas autoironias, com suas indecisões e tal. É muito legal a gente acompanhar na cultura pop isso, porque essa lógica que o Império tá criticando ali, do Millennial versus o Z, é uma lógica que ela é construída na cultura pop. A cultura pop, ela reflete uma lógica, uma maturação de um processo histórico que vai dar naquilo, né? E ele deu nisso. Então, a minha geração é a geração do Jim Halpert, que preza por esse ceticismo, preza por uma espécie de uma ausência de sonho, que vê beleza nisso, nesse fluir leve, nessa leve descontração. E o se entregar verdadeiro do Dwight é tratado como muito ridículo, como muito bizarro. Mas o Dwight, se olhar direitinho, ele é retratado como um extremista de direita. O Dwight é retratado. Então, se você pensar, o Dwight literalmente é o jovem da geração Z, da nossa época agora, sendo construído, cara, 20 anos atrás, que a série começa em 2005. 20 anos atrás, o Dwight, ele começa a ser construído nisso. Então o Dwight é construído ali e o Jim ali. O Jim não tem respostas pro mundo de hoje. O Jim claramente votou no Obama. Claramente o Jim votou no Obama. O Obama representava isso. O Obama tinha aquela coisa do change e tal, mas ele era cool, ele era leve. Entendeu? Tinha uma leveza no Obama. Tinha um não se engajar tanto. Que essa é a coisa, né? O Obama é um personagem político eleitoral construído para essa geração. Entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que a gente consegue, né, olhar bem. Aí vocês vão falar, mas Renan, esses personagens, eles são da geração X todos. Dane-se, porque eles são feitos para aquela geração. É a mesma coisa que eu falo assim, a galera que foi da geração Boomer, ela foi influenciada por artistas da geração anterior. São pessoas nascidas na tal da geração silenciosa que basicamente construíram o imaginário da geração Boomer. Mas elas criaram, né, o imaginário daquele tempo. E você vai ver... Felinos de todo o mundo, univos.